Bom, vamos para o próximo. O Pedro Sainhas. O Pedro Sainhas, ele comentou: fico muito feliz pelo crescimento do canal, obrigada. É sempre um ótimo espaço de grande aprendizagem. Adoro as suas lições pedagógicas para com as crianças. É uma inspiração para todos os educadores. Obrigada. Eu acho que talvez você esteja falando do meu outro canal, porque eu tenho outro canal que é voltado para maternidade, educação infantil, e eu tenho alguns vídeos sobre como criar as crianças com uma disciplina positiva, amorosa, sem violência, sem palmadas, né, considerando os estágios de desenvolvimento da criança. É uma coisa que eu gosto de ler também, né, por ter filhos e se preocupar como ajudar essas almas a prosperarem espiritualmente nesse mundo. É uma preocupação que eu tenho. Mas obrigada, né, se for isso também. É uma inspiração para todos os educadores, tal como a HPB recomendou, de aplicar uma educação teosófica, e adoro seu espírito poético e profundo. Obrigada. Gente, eu não sei lidar com elogios. Eu não sei. Obrigada. Bom, as perguntas. O que são elementais ou espíritos da natureza? Nossa, faz muito tempo que eu não penso nisso, Pedro. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler sobre os elementais e os gnomos, as fadas e os elfos, não só na literatura fantástica, tipo O Senhor dos Anéis, como na própria literatura teosófica, né? A gente tem o livro do Geoffrey Hodgson, que foi um grande clarividente, sobre as fadas e o reino dos deuses e os anjos e arcanjos, e como cada um trabalha na construção dos corpos físicos na gestação, ou na cura dos doentes, ou na harmonia da natureza, cuidando das árvores, das montanhas, dos rios, né? Eu acho muito bonito isso e me conecta muito com esse espírito de contemplação do belo na natureza. Também tem o livro da Dora Kunz, que é uma teosofista, que é sobre também o reino das fadas e dos espíritos elementais, né? Eu acho que a gente fantasia um pouco, né, sobre eles. A gente criou essa romantização de gnomos de chapeuzinho vermelho, e é bonitinho, é legal para as crianças até. Mas hoje eu entendo mais como forças da natureza mesmo, forças dos elementos, que atuam nos planos sutis, né, que atuam nos planos astrais, que tem muitas camadas, né, esses planos. E se eu me lembro bem, eles cuidam para que toda a natureza esteja em harmonia, que tudo esteja em equilíbrio. E eles também atuam como uma energia protetora, né? Então, quando o ser humano vem e queima, e desmata, e destrói, eu imagino o grau de sofrimento que não só as plantas e os animais passam, mas também esses seres sutis, porque eles também são destruídos juntos, né? Toda a criação que eles têm ali para cuidar é destruída. Então, isso me dói bastante. A gente ouve dizer que crianças são mais sensíveis e mais abertas a esse tipo de contato. Houve uns relatos que depois foram provados que foram fraudes em fotos, mas quem não era clarividente eu acho que acabou se espantando, achando que era verdade. Uma pena que isso tenha acontecido. Mas eu acredito sim que existam seres elementares da natureza, e eu encaro eles um pouco como os animais dos planos sutis. Eles não são bons nem maus, eles são simplesmente parte da manifestação do cosmos ordenado, e eles têm uma função, né? Mas me lembro agora que existe uma passagem numa das cartas da Blavatsky que ela comenta que um elemental brincalhão estava escondendo algumas coisas dela. Então reforça essa ideia popular que algumas pessoas têm, que os gnomos e os duendes brincam com a gente. Mas eu acredito muito que a gente pode cooperar com eles. Quando a gente se coloca numa vida espiritual e vive em harmonia e busca esse sentimento de fraternidade, de unidade entre todos os seres vivos, a gente coopera também com a natureza, e esses seres se tornam nossos amigos de certa forma. Não sei, eu gosto de pensar assim. A outra pergunta: qual a relação entre os cátaros e o gnosticismo? Essa pergunta dá um vídeo bem complexo, né, Pedro? Um dos vídeos que eu tô querendo fazer assim logo, que está aqui na fila, digamos assim, por fazer, é um vídeo falando mais sobre o que é o gnosticismo, porque eu discordo dessa visão que coloca o gnosticismo só como o gnosticismo é uma heresia, porque a gente está lendo o que é um movimento a partir da perspectiva de seus inimigos, que é o movimento eclesiástico. Foram os eclesiásticos que determinaram que o gnosticismo é uma heresia, e aí colocaram os cátaros como uma heresia também. Mas eu acho que o gnosticismo vale a pena ser olhado como um movimento por si só, e não só sob o olhar dos vencedores, e a gente entender isso. Então, ele é tido como um movimento que permeia diversos séculos e que passou por diversos grupos, e ele não é homogêneo. Na verdade, o gnosticismo ele é bem heterogêneo. Na verdade, não existe um gnosticismo, existem grupos que a gente no século XX chamou de gnósticos,
por causa de algumas semelhanças entre si, mas eles também têm diferenças entre si, né? E alguns são mais cristãos, alguns são mais platonistas, alguns são mais herméticos, cabalistas. E esse movimento, né, que gerou todos os evangelhos apócrifos, ele perdura. Então, o que eu entendo dos cátaros é que é um movimento que ele está ali em paralelo com os templários, e os templários originais, eles têm algo muito importante de gnóstico e de esotérico. E eu fico imaginando que talvez os cátaros, eles tivessem tido acesso a alguns desses textos, desses fragmentos traduzidos para o grego ou para outras línguas, de apócrifos cristãos, de apócrifos gnósticos. O tom dos cátaros é sempre da pureza, né? E se assemelha muito com algumas ideias gnósticas, e eles foram perseguidos, infelizmente, né? Filipe o Belo, que não era nada belo, perseguiu e matou centenas de milhares de cátaros, simplesmente porque eles professavam uma fé diferente e, como grupo, eles estavam atrapalhando a tomada de poder na França. É assim que eu entendo, pelo menos. Tem um livro muito bom chamado Os Cátaros e o Catarismo, mas eles têm toda essa questão da pureza, né? De não caçar, não participar de caças, não usar só linho branco, como os pitagóricos, simplicidade de vida. E aí para um Vaticano que está querendo dízimo, né? E para um rei que está querendo dinheiro e poder, os cátaros não estavam ajudando muito. E às vezes o discurso deles, ele se aproximava muito do discurso gnóstico, porque é de ver que a divindade está em tudo e está dentro de nós mesmos. Então ela tira a necessidade desse intermediário, que é o confessor, que é o dízimo, que é o padre, que é a instituição, que é a igreja. E se você tira o intermediário, você tira o poder do intermediário. Então talvez por isso eles fossem uma ameaça. E os gnósticos tinham, né, essa perspectiva de que o Deus está dentro de nós em todas as coisas. E que, portanto, a gente pode acessar essa divindade a partir de nós mesmos. A gente não precisa de um padre, uma autoridade que diga o que a gente tem que fazer, ou que nos dê a bênção, né, que nos autorize o contato com Deus. A gente não precisa desse intermediário. E os cátaros, eles tinham essa perspectiva muito espiritual da vida, né? Então é muito triste quando eles têm que fugir e depois tem a tomada de Monte Seguro. Tem aquela célebre frase muito triste, né, de que um soldado teria perguntado como a gente vai saber quem é cátaro e quem não é. E o rei falou, matem todos e no céu Deus decide e separa. Então eles invadiram uma fortaleza com mais de 7.000 pessoas que estavam se escondendo lá para se proteger e mataram mulheres, crianças, mataram todo mundo a espadada, a facada. E foi um massacre mesmo. E a única coisa errada que eles estavam fazendo era justamente buscar uma vida de maior pureza. E aí nisso eles se assemelham aos gnósticos. Talvez eles tinham tido acesso, né, a alguns segredos gnósticos.